Você já ouviu falar de RTTI? Bem, para aqueles que desenvolvem na plataforma Delphi, RTTI é uma palavra comum, mas é bem confuso na internet tentar entender RTTI na sua essência. Até mesmo porque falta para gente projetos, aplicações diretas, exemplos diretos do que dá para fazer com essa tecnologia. O meu objetivo de hoje é demonstrar o RTTI num problema ao qual eu tive na minha empresa e que é um problema de quem usa Delphi. Nesse canal nós vamos fazer uma série de vídeos colocados em uma playlist chamada Delphi, onde nós vamos falar de uma série de problemas no desenvolvimento de Delphi e que causa um certo desconforto para quem desenvolve em Delphi, porque Delphi é uma ferramenta RAD, onde você pega o componente, arrasta e solta na tela, e isso gera uma falsa impressão de que você não precisa saber as melhores técnicas de programação que existem aí no mercado para desenvolver um bom software. É simplesmente colocar o componente na tela e sair programando loucamente e que está tudo certo, vai funcionar perfeitamente. Eu discordo. Object Pascal é uma linguagem mais antiga do que o C++. Ela advém do Pascal, que é mais antigo que o C. Então, tem-se que ter um respeito com essa linguagem. É uma linguagem que tem ponteiros, é uma linguagem que manipula o assembly diretamente, sem falar que o pessoal da CodeGear, o pessoal da Embarcadero e hoje Idera, do grupo Idera, tem um trabalho monstruoso para fazer com que a API do Windows, a API de UI, de User Interface do Windows, do Linux e do macOS, com suas variações em celular, também embarcados, fique fácil de se manusear só clicando, arrastando e soltando. Mas isso não tira também a responsabilidade do desenvolvedor de correr atrás das melhores formas de desenvolver o seu negócio. Muitas vezes, o clicar, arrastar e soltar faz com que as telas fiquem congestionadas de código, o software fique realmente travado e vinculado a uma estrutura que não pode ser migrada, que não pode ser trocada. Eu vou bater bastante em cima do padrão MVC, mas eu já saí bastante do assunto. Hoje é só sobre RTTI. E qual é o dilema de hoje? Quando estamos construindo telas no Delphi, nós temos o costume de arrastar N componentes para essa tela. Então, eu tenho componentes Edit, Static Text, Mask Edit, Buttonhead Edit, todos esses têm um text, tem um hint text, um checkbox, um combo box, uma grid com dados. É comum ter um acquire, é comum ter um data source que popula essa tabela. É comum a gente ter uma page control. Dentro da page control a gente ter edits, a gente ter stack text, combo box, checkbox. A gente ter um panel espalhado pelo form e dentro do panel ter outras estruturas e dentro da page control várias tab sheets e dentro da tab sheet ter outra page control que tem outros componentes lá dentro que tem outras tab sheets. Então é uma estrutura filho do filho do filho do filho,
não tem fim. Né? Então, um componente pode ser colocado um dentro do outro. E nós temos o desafio de simplesmente criar um botão chamado Clear, limpar tela, ou uma funcionalidade chamada limpar tela, zerar campos, deixar todos vazios, sem nenhuma informação. E aí, o desenvolvedor Delphi comete o seguinte erro. Ele pega o nome dos componentes, que aqui no Delphi são variáveis, e neste curso eu não vou dar uma introdução básica de como o Delphi funciona, eu vou falar de RTTI, que se o Delphi tem níveis, existe o nível 1, que você é aprendiz, o nível 2 você já domina o Delphi, mas você continua mexendo com a forma ruptiva. O nível 3 você já começa a desmembrar a view da regra de negócio. E o nível 4 que você começa a falar com a sua própria aplicação e com qualquer biblioteca do Delphi e começa a fazer milagres. Então a RTTI está no nível 4. Você começa a fazer milagres com a sua linguagem de programação. Mas a gente começa a percorrer o nome dos componentes. Cada componente tem o seu grupo de eventos, o seu grupo de propriedades. E a gente simplesmente cria uma funcionalidade aqui chamada limpar código. Então a gente vem, cria uma procedure, limpar tela total. Ingenuamente, nós pegamos o nome dos campos e a gente vem fazendo uma programação na mão. Na tentativa de, ao clicar em um botão ou ao chamar esse método, todos os campos fiquem vazios. Isso é um erro. Não faça isso em Delphi. Isso é um erro e nós vamos bater bastante nessa tecla, porque nós temos funcionalidades muito mais robustas dentro do Delphi, que requerem um pouco mais de conhecimento da parte de todos vocês, que fazem com que a gente crie uma função e reutilize essa função para limpar uma tela independente do que tenha nessa tela. Então, a gente percorre todos os componentes utilizados nessa tela e limpa essa tela. Nós vamos fazer essa funcionalidade que varre a tela e limpa todos os componentes. Nós vamos fazê-la usando a estrutura que o Delphi nos dá hoje, que é chamada de um pré-RTTI, porque a gente faz uma conversão de um objeto para saber o tipo dele. Então, se ele for um T-button, a gente vai saber se ele é um T-button, vai testar. Se ele for um T-edit, a gente vai testar se ele é um T-edit. Entretanto, a gente vai esbarrar num problema, e esse problema vai fazer surgir o RTTI. Nessa simples missão de limpar todos os campos dessa tela. Limpar grid, limpar campo, deixar tudo sem informação na hora que a tela é carregada para o cliente, ou na hora que eu termino de fazer um processo que eu preciso limpar esses campos para serem preenchidos novamente. Vamos lá, vou mostrar para vocês como fazer isso.